Boa noite a todos. Boa noite. Bom estarmos aqui. Acho que o microfone não vai precisar não, né? Não. Acredito que dê para ouvir bem. E como também não temos muito encarnados hoje, não vou me estender muito. Um pouco mais que uma hora, eu acredito que eu dou o recado. Brincadeiras à parte, vamos lá. E que bom estarmos aqui hoje, é sempre bom participar de um contexto geral, seja ele como for, aqui na palestra, como ouvinte, como ajudante, seja como for. Estamos atendendo a um pedido, a um convite do Mestre Jesus, que fez esse convite a nós, para que estejamos aqui hoje. E isso é muito bom, porque atendemos ao seu convite, e ele nos fez esse convite porque sabemos que ele tem um apreço especial por nós. Por isso que estamos aqui hoje, para ele nos apresentar a sua filosofia, os seus ensinamentos, a sua doutrina, para que ele saiba que nós somos muito importantes na sua seara. E sempre que eu falo na palavra seara, nesse contexto de Jesus, de Deus, sempre me vem à mente a parábola do semeador, que está em Mateus 10, eu acredito que todos já tenham ouvido falar, que todos já viram alguma vez ela, mas é uma parábola que é sempre bom estar relembrando, né, o seu sentido, o seu dizer, que é aquele trabalhador que acorda de manhã, com o seu alforje ao lado, ele enche de sementes e sai em direção ao campo fértil para poder semear essas sementes. E no decorrer do caminho, algumas sementes lhe escapam e caem na beira da estrada. Pouco mais adiante, elas caem em terreno pedregoso e um pouco mais à frente nos terrenos cheios de espinhos. E ao chegar neste campo fértil, nesse campo preparado, ele ali lança as demais sementes que estão com ele. E logo então as sementes que caíram na estrada, os pássaros vieram e a comeram. As que caíram em terreno pedregoso, elas nasceram, germinaram, porém era um terreno com pouca terra e com muita pedra quente, por causa do calor, e logo as mataram. As que caíram em espinhos germinaram, porém logo os espinhos as sufocaram e extirparam suas vidas também. Porém aquelas que caíram em terreno fértil, naquele solo proveitoso, essas germinaram, cresceram, viraram árvores e deram bons frutos. Umas na média de 100, outras 60, 50, 40, 20. E eu faço essa analogia a nós. Somos sementes que caíram em solo fértil. Estamos aqui porque somos essa semente. E se atendemos ao convite de Jesus é porque Ele acredita que hoje aqui vamos angariar nutrientes para os nossos troncos, para as nossas árvores da vida. E esses nutrientes vai fazer com que produzimos cada vez mais frutos bons em abundância. É por isso que eu falo que atendemos a este convite. E lembrando sempre que cada passo que damos hoje é o que queremos no futuro de amanhã sermos. Então, se estamos aqui procurando esses nutrientes para o nosso intelecto moral, é o que vamos ter amanhã. Por isso que somos agraciados em atender este convite. E no começo, no tema da palestra, a convite da casa fez a palestra, para fazer a palestra e deixou o tema livre. Eu propus para a Sandra o seguinte tema: você quer ser curado? Esse era o tema. Mas antes de eu chegar nesse tema, eu vou fazer um apanhado de uma série que vai trabalhar em cima da fraternidade. E para entendermos a fraternidade no seu sentido, tanto humano quanto espiritual, vamos entender que na parte humana, ela existe, a fraternidade, há séculos e séculos, em todas as diversas áreas. E ela se dá muito em períodos como esse que estamos vivendo hoje. Ela aflora mais o sentido da fraternidade. Períodos de pré-guerra, ou períodos de tensão de guerras, como estamos tendo hoje. Se pensarmos por esse lado, em 1948,
na Declaração dos Direitos Humanos pela ONU, no pós-guerra, no pós-segunda guerra, que sabemos que foi uma guerra terrível, que a Segunda Guerra devastou milhares e milhares de vidas, e sabemos que foi de forma atroz, de forma genocida. E ali a ONU se fez obrigada a fazer a declaração, com base até em declarações já antigas, mas ela ali doutou. E em seu primeiro artigo, ela descreveu da seguinte forma: todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir um para com o outro em espírito de fraternidade. E com base nisso também, se formos pegarmos em relatos um pouco antes, por exemplo, em 1907, temos a união sem o amor, ela não é a fraternidade, ela é a invasão do ódio entre as classes. Ela não é a reconciliação dos homens, e sim a exterminação mútua. Ela não arvora a bandeira do Evangelho, ela bane Deus das almas humanas e das reivindicações populares. Ela não dá trégua à ordem, ela não conhece a moralidade cristã, ela extinguiria a sociedade, dissolveria as religiões, desumanaria a humanidade, everteria, subverteria, inverteria a obra do Criador. Palavras essas usadas em 1907 em Holanda, mais precisamente em Haia, pelo um homem de pouco mais de 1,5 metro de estatura, que se agigantou perante nações gigantes, por assim dizer, que foi Rui Barbosa, quando disse essas palavras, quando as nações estavam prestes a assinar uma declaração de reconciliação e amor, porém não tinham amor. E ele viu isso bem claro, que era só uma carta que meras nações estavam assinando, pois não existia o amor, e ali ele viu o fim da invasão do ódio entre os homens, o fim da raça humana. Não precisou muito logo após isso, depois de um curto período, entramos no período da Primeira Guerra Mundial, que quase 1/3 da população do planeta naquela época foi extirpada. Ele ali já viu. Podemos ver a fraternidade em vários sentidos, na Guerra da França, na Revolução Francesa, que também foi atroz, em 1789, quando houve esse fim, e que foi feita a Declaração dos Direitos Humanos por lá. E ali eles deixaram bem claro esse tema: liberté, fraternité, égalité. E isso nós podemos ver, quando eu estava estudando esse tema, me deparei com uma pintura de 1851, de Bouguereau, William Adolphe Bouguereau. Depois vocês podem pesquisar na internet, vale a pena. Vou tentar descrever mais ou menos essa pintura, vocês entenderem o sentido que ele quis dar. É uma mulher sentada em um banco com vários arbustos, dando a impressão de ser uma praça. E essa mulher, ela tem a cútis clara, cabelos claros, olhos claros. E sentada em seu colo está uma criança de aproximadamente 8, 9 anos, a assim entender, nas mesmas feições que ela. Cabelos, olhos, pele clara. E essa criança sentada, ela está tem uma criança de pé frente a ela, e ela está abraçando essa criança que está de pé. Porém, essa criança que está de pé tem a derme escura, cabelos escuros, e ali ele retrata a fraternidade. Ou seja, ela não distingue cor, não distingue credos, religiões, raças, etnias. Foi bem claro, pois isso está arraigado no seio francês. Se pegarmos no sentido mais antigo ainda da fraternidade, já vem nos primórdios de Platão, de Sócrates, 400 anos antes de Cristo, pois ali eles deixavam bem claro, e vamos deixar mais claro ainda, que Platão e Sócrates são considerados os primórdios da doutrina cristã e da doutrina espírita, pois ali eles já acreditavam na reencarnação, eles acreditavam na vida após a morte, eles aboliam a escravidão,
gostavam de respeitar o próximo. E isso tudo, se você me perguntar onde você viu isso, se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, logo na introdução, umas 4 ou 5 páginas vai explicar tudo isso, só de Platão e Sócrates, que já antecederam. E logo um pouco mais à frente, mesmo assim antes de Cristo, 150 anos, surge a doutrina dos essênios, a seita dos essênios, fundada pelos Macabeus, que acredita-se que Jesus até fez parte dessa seita, se filiando a ela, por assim dizer. É um tema meio controverso, não vamos falar aqui, mas que Jesus estudou, essa seita estudou, porque os seus temas eram amar ao próximo uns aos outros, acreditar na vida. Então Jesus tudo conheceu essa doutrina. Mas já trazendo para o nosso meio da fraternidade, se pegarmos Allan Kardec, como um bom francês, não ia deixar isso fora. E ele traz enraizado, no ano de 1862, nas revistas espíritas daquele ano, ele deixa bem claro todos os sentidos de liberdade, de fraternidade. Se você me perguntar qual mês mais específico, eu vou falar, ler todos os editais daquele ano, pois ele deixa bem claro em toda a essência da fraternidade naquele ano inteirinho. Vale muito a pena conferir. E já para Jesus, não precisamos nem ir muito a fundo, pois Jesus acreditava que a fraternidade era o que libertaria toda a humanidade, pois a sua doutrina é baseada em fraternidade. E assim ele via esses primórdios, ele via isso no ser humano, pois o espírito de maior concepção em fraternidade ainda não teve, além dele, neste plano material que vivemos hoje. Era uma manhã maravilhosa de sábado. Ali os raios de sol começavam a surgir nos horizontes, clareando e aquecendo aquele dia que vinha rompendo a noite. Ali um homem caminhava pelas bandas de Jerusalém, em sentido a esta cidade, pois era sábado e era a festa dos judeus. E esse homem caminhava junto a outros que atendiam por seus discípulos. Quando chegam na cidade de Jerusalém, logo na sua entrada, havia um tanque de água, tanque grande, com 5 pórticos de entrada, e ali havia uma multidão. Aqueles tanques eram comuns nas entradas da cidade, pois os viajantes podiam ali lavar seus rostos, seus pés, cansados das viagens, da poeira. E isso me despertou uma curiosidade de quando eu era criança. Meu pai, ele tinha um carro de tração animal, uma charrete. E ele saía nos fins da tarde, de vez em quando, às vezes no domingo de manhã, para cortar capim para aquele animal, como alimento para ele. E quando voltava, nas entradas da cidade, tinham tanques de água para que os animais saciassem a sede. E aí é que eu fui entender essa cultura de onde vem. Até hoje Monte Azul tem esses tanques mais modernos, com boia, com tudo, mas antes era rústico, era um tanque de cimento, cheio de lodo, mas era próprio para os animais. Então vem aí esse despertar, essa curiosidade, que eu achei bem interessante, me levou ao tempo da infância. Mas esse tanque de Jerusalém era também para servir água aos animais, porém era pego em bolsas e servido apartado. Eram tanques maiores, mas com essa intenção de lavar o rosto e os pés dos viajantes que quando entravam na cidade. E aquele tanque, ele era um tanque sui generis, ele era um tanque diferente, ele era único. Porque de vez em quando descia um anjo de Deus sobre aquele tanque e agitavam aquelas águas daquele tanque. E diz a história que quem pulasse nele primeiro era curado de todas as suas males e enfermidades. Esse tanque era único e ele recebia o nome de Betesda. Betesda em aramaico quer dizer casa de milagres, casa de misericórdia. Por isso que ele tinha esse nome. Essa passagem está em João, de 5 a 15. E ali, esse viajante, ao se deparar naquele tanque,
cheia de pessoas, pessoas todas de formas doentes, cegos, coxos, aleijados, leprosos, enfim, uma infinidade. E também havia ali judeus que ficavam observando aquelas pessoas, pois eram os doutores da lei, que queriam manter a ordem, e eles observavam aquilo ali. E este homem viajante, ao se deparar com tudo aquilo, ele se depara também com uma pessoa que lhe chama a atenção. Era um homem que estava um pouco mais afastado do tanque, bem no canto dele, e ele logo fica sabendo da história daquele homem, e se enche de compaixão e fraternidade, e se dirige até aquele homem. E quando ele encontra aquele homem deitado ali no chão, ele olha bem nos olhos dele, um olhar sereno, manso, e lhe faz a seguinte indagação: você quer ser curado? E este homem que estava deitado diz: ah, Senhor, como que eu vou ser curado se eu não consigo chegar até o tanque? Não tem quem me carregue até lá? Como que vai ser curado? E o viajante para, mais uma vez, o observa com um olhar mais profundo que os oceanos, um olhar sereno, um olhar límpido, jorrante de amor, de uma fonte inesgotável. Olha nos olhos do paralítico e mais uma vez lhe pergunta: eu não perguntei para você se você consegue chegar até o tanque. Eu estou te perguntando se você quer ser curado. Ah, Senhor, 38 anos jogado nesse chão, eu não consigo chegar até lá. Como, Senhor? E mais uma vez, este homem olha para ele, com aquele brilho no olhar, que só quem procede por amar que tem esse brilho. E lhe diz: eu vou manter a minha pergunta, olhando fixamente. E o paralítico logo entende todo aquele amor, logo entende toda aquela fé, tudo que está lhe acontecendo, e diz: sim, Senhor, eu quero ser curado. Ah, e nesse momento suas pernas se enchem de fervor, de alegria, e ele começa a movimentá-las. Ele fica extasiado, pois aquilo ali nunca tinha acontecido. E logo ele fica todo eufórico. Porém o viajante lhe diz: pegue sua maca e vá para sua casa. Maca, na época deles, era aquelas esteiras de palha que eles usavam para levar nas suas orações, ou em lugares, em praças públicas como essa, nesse caso. E ele começa, então, levanta e enrola até aquela palha, aquela maca, e a hora que ele põe embaixo do braço e vai saindo, ele é interpelado pelos judeus, que o para na hora, e fala: onde você está indo com sua maca? Eu estou indo embora. O homem que me curou pediu para que eu pegasse minha maca e fosse embora. Hoje é sábado, você não pode fazer isso. E ele logo fica sem graça. Mas o homem que me curou pediu para que eu o levasse embora. Ora, e quem que é o homem que te curou? Foi... Eu não estou vendo mais ele. Aquele homem havia sumido no meio da multidão, ido embora. Mas tudo bem, eu não quero minha maca, deixa aqui, eu estou curado, eu estou vivo novamente. E ele vai para a casa dele, feliz da vida, naquela manhã maravilhosa. Naquele mesmo dia, no findar daquela tarde, aquele homem curado sai novamente de sua casa e vai até o templo para agradecer aquela graça que ele recebeu naquele dia. E ao chegar no templo, com quem que ele se depara de cara, assim, logo na sua frente? Ele se depara com aquele homem que o curou. E ele não perde tempo, ele não pensa duas vezes e corre em direção àquele homem e diz: Senhor, você me curou hoje cedo, eu não tive tempo de agradecer. Aliás, Senhor, eu nem sei quem é você, me diga. E este homem, mais uma vez, com aquele olhar sereno, aquele olhar tranquilo, olha para o curado e lhe diz: eu sou Jesus de Nazaré, e os seus pecados estão curados. Vá e não peques mais,
para que algo pior não lhe aconteça. E aquele homem sai todo feliz da vida, irradiando, contando a todos que quem o curou foi Jesus de Nazaré. E assim, dentro dessa história, eu trago a pergunta para vocês: quem quer ser curado? Mas aí também eu vou fazer uma reflexão, porque Jesus era assim. Eu vou fazer a reflexão da história. Em primeiro lugar, Jesus, ao ver aquele homem, se encheu de compaixão e fraternidade. Ele não perguntou se tinha posses, se tinha dinheiro, se era branco, se era negro, se era rico, se era pobre, se era judeu, se era samaritano, não perguntou nada. Simplesmente foi lá e ajudou. Todas as nossas ajudas têm direcionamento? Ajudamos sem distinção? Ou ajudamos até com segundas intenções? Ou ajudamos porque tem aquela máxima no Espiritismo, né? Eu vou ajudar porque eu consigo colocar um tijolinho lá no céu. Será que é isso mesmo? Será que você não tem que fazer de coração? Sempre com algo em troca? Ou tijolinho? Ou uma segunda intenção com alguém? Reflitam. Outra posição dessa história é: Jesus não quis saber se era sábado. Ele não perguntou se era domingo, se era segunda noite, se era feriado em outro dia. Ele simplesmente foi lá e fez. Estamos abrindo mão dos nossos caprichos, de tudo, para sermos curados? Ou eu vou na sopa porque o sábado me sobra, de manhã eu não tenho o que fazer mesmo, eu vou lá para ajudar. Mas se alguém me chamar para ir para um churrasco, uma pescaria, alguma coisa, eu deixo tudo e vou. Eu estou deixando isso de primórdio e estou indo atrás dessa cura? Este homem, ele foi curado por Jesus, pelas palavras de Jesus, pela doutrina de Jesus. Ele jamais chegou perto do tanque. Aliás, eu nem sabia onde estava o tanque direito. Mas ele foi curado na doutrina de Jesus. E nós? Seguimos a doutrina de Jesus? Seguimos as palavras de Jesus? Ou seguimos as palavras que mais me convêm? Ou todos? Este homem foi advertido: vá e não peques mais, para que algo pior não lhe aconteça. Eu vou dar exemplo de mim. Eu fui um fumante inveterado durante 20 e tantos anos. Alguém precisa falar para mim que fumar faz mal? Que causa câncer, que causa úlceras, que causa problema cardíaco, problema cerebral? Não precisa. Eu já sabia de tudo isso. Pelo contrário, a fraternidade que Deus fez comigo, me dando um corpo com saúde, eu estava destruindo com drogas, seja elas lícitas ou não. Então alguém precisa falar para mim que o adultério é errado? Isso já está gravado no meu inconsciente. Então eu quero a cura dos meus problemas, mas o que eu achar conveniente fazer, mesmo que seja errado, eu continuo. Então essa conduta moral, esse intelecto moral que estamos adquirindo, estamos pondo em prática? Aí eu volto a perguntar novamente: você quer ser curado? Reflitam sobre essa história. Era uma tarde fria, aquelas tardes geladas igual só tinha em Jerusalém. Aquele dia ficou marcado na história, pois ali subia um homem com um madeiro infame em direção ao cemitério. Lugar este que só era sepultado criminosos de alta periculosidade. A sociedade não perdoa. E este homem, logo após um sofrimento, logo após atrocidades cometidas com ele, é pendurado neste madeiro infame. E mesmo assim, depois de tanto flagelo, tanta dor, ele consegue encontrar um suplício, um pouco de ar, e ele consegue olhar para o céu, e mesmo assim ele clama: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. E logo seu corpo tomba e sua vida se esvaece. Mas
3 dias depois, ressurrecto, ele ressurge para aquela mulher e diz: vá e leve a boa nova para os homens de boa fé. E ela sai contente, saltitando, gritando: eu vi o Mestre, ele está vivo. E logo um dos seus para com ela e pergunta-lhe com olhos perplexos. Ele estava triste? Ele estava magoado? E ela responde: não, ele tinha vida, vida plena, ele estava curado pelas suas próprias palavras. Espíritos nobres como Jesus não trazem à alma o veneno da mágoa ou da dor, porque a fraternidade é os que os move a todo tempo, sempre com o pensamento em Deus. Uma boa noite a todos. Que Deus nos abençoe sempre nesta jornada maravilhosa. Que possamos aqui angariar um pouquinho desses nutrientes para fortalecer nossas raízes e nossa fé na doutrina espírita e cristã. Que colocamos em prática em nossos dias a dia essa fraternidade suprema, sem olhar a quem, sem distinção, como Jesus nos acredita que somos. E assim vamos honrar sempre o nome dele, com certeza. Que assim seja. Boa noite.